Boa tarde aos presentes. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2022, são 3 horas e 5 minutos. Estamos dando início aqui à nossa última aula da disciplina Origem e Evolução, Origem da Vida e Evolução, oferecida pelo Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Ok? Então, aviso aos participantes que essa aula está sendo gravada e peço então permissão para o uso da imagem e do som, porque essa aula será postada no canal do YouTube C Coutinho, bem como na sala AVA da disciplina. Tá certo? Antes de começar a aula, eu pergunto se alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta. Bom, então vamos seguir com a nossa programação e, como de costume, nós falaremos um pouquinho sobre o fórum e depois nós falaremos sobre a matéria de hoje, que é um complemento da aula passada, e no final, na última etapa, eu vou passar as instruções da avaliação, ok? Então hoje eu abro então a janela de tempo para envio do trabalho, cuja instrução eu vou dar no final da aula. E vocês terão então 3 dias para preparar esse trabalho e postar na sessão avaliação da sala AVA. Tá ok? Então assim será a nossa aula de hoje. O fórum, o conteúdo complementar e a avaliação, as instruções para avaliação. Ok? Ok. Bom, por organização da sala AVA, as datas estão todas meio trocadas, e eu vinha corrigindo, só que eu não corrigi a data de entrega do fórum. Então as pessoas vocês prepararam e postaram hoje. Então eu tive pouco tempo para ler e fazer o comentário, e preparar o comentário. Mas pelo menos 3 postagens eu li. 2 eu respondi, uma eu já li e gostaria e vou fazer meus comentários escritos, mas já adianto aqui minhas impressões. Tá ok? Como compensação dessa falha minha de não ter aberto o fórum para ser postado, eu estendi a postagem do fórum para até amanhã, às 3 da tarde. Então, quem quiser aproveitar esse tempo para postar a aula passada, fica à vontade, não tem problema. A janela de tempo vai até, a data limite vai então até amanhã às 3 da tarde, porque eu só abri hoje. Muito bem, a primeira participação, a primeira postagem estava muito boa. A segunda postagem me pareceu mais uma introdução, dizendo o que é importante, mas não dizendo como é importante, por que é importante, como aconteceu o processo, o mecanismo, as bases celulares, genéticas. Então ficou faltando bastante conteúdo na segunda postagem. A terceira postagem me pareceu uma visão bem abrangente e completa, não digo completa, mas uma visão de todo o começo e meio e fim da aula, de tudo que foi dado na aula, mas de uma maneira organizada, como se entendesse o conjunto inteiro, tá certo? Mostrou, pelo que escreveu, retratou de forma muito precisa e muito bem os conceitos que a gente vem conectando, como um evento leva ao outro e como tudo está organizado hoje em dia. Então eu gostei muito da terceira postagem, vou recomendar a leitura dela quando fizer meus comentários. E basicamente o que foi falado na aula passada
recapitulando rapidamente, foi sobre a origem da gastrulação, a origem do blastóporo, a origem do local numa larva de um ancestral, o local onde aconteceu um movimento morfogenético de dobramento do epitélio, é como se todo o epitélio estivesse dobrando, fazendo uma invaginação. Então isso é um movimento de epitélio, é como se você pegasse um tapete e dobrasse o tapete. Então ele, de uma maneira conjunta, ele faz um abaulamento no tapete, se você provoca esse dobramento, empurrando. Então é mais ou menos assim que acontece a entrada de células epiteliais para formar um epitélio digestivo no interior. A ideia é ter um epitélio de superfície no exterior, células mesenquimais preenchendo o volume e um epitélio central secretando enzimas digestivas e fazendo absorção. Então, essa é a origem do tubo digestivo, isso é a origem do endoderma. Então, quando a gente fala origem da gastrulação, a gente, na verdade, está falando da origem dos folhetos embrionários. Da onde veio o ectoderma, que fica pela parte de fora? Se lembrem, lá do coano flagelado, que fazia adesão célula a célula, proteínas de adesão fortemente ligadas umas às outras. Isso mantém um revestimento externo. As células, o mesoderma, bom, veio das células mesenquimais, a partir de conversão epitélio-mesênquima e formando populações celulares internas que secretam matriz extracelular, estão envolvidas com a musculatura. Então, foi falado que o mesoderma é o último a aparecer com os triploblastos. Foi falado que é um endomesoderma, e que esse endomesoderma, depois você vai ter um programa genético só para endoderma e células executando uma outra programação de mesoderma no interior das células que fizeram transição epitélio-mesênquima. Então, e por último, o endoderma com epitélio digestivo que sofreu a invaginação. Então, a gente está vendo uma colônia de conoflagelados se tornar um organismo multicelular, um animal multicelular, que pode ter vários caminhos evolutivos. Quitenóforo, placozoa, porífera, e isso tudo envolvendo essas células epiteliais e mesenquimais. Então, a aula passada foi mostrando quais são os metazoários basais, quais são os animais mais simples que existem, porífera, quinidário, quitenóforo e placozoa. Esses são os metazoários basais. E como a partir deles surgiu o bilateral. E a partir do bilateral, deuterostomas e protostomas. Então a aula passada foi isso. Foi sobre a origem dos bilaterais, a origem da gastrulação com os folhetos embrionários, porque foi nos bilaterais que surgiu gastrulação propriamente dito, com formação de ectoderma, mesoderma e endoderma. Tá legal? Nas postagens que eu vi, às vezes houve uma certa confusão, porque acha que quitenóforo é filtrador, acha que quinidário é filtrador. Não, o único filtrador é a esponja. Tá? Ele se alimenta de bactérias, procariotas e partículas do tamanho de bactérias, que dá 10 microns mais ou menos. Quitenóforo se alimenta de organismos multicelulares, mas muito pequenininhos, de milímetros de tamanho, mas multicelulares. Ou seja, larva, colônias de protozoário, fungos, tudo que faz uma estrutura um pouco maior e que não cabe dentro da célula, não dá para ser digerido dentro da célula. Então precisa de um ambiente digestório,
um ambiente para secretar enzimas digestórias, para depois que tiver tudo do tamanho bem pequenininho, poder entrar na célula. Tá certo? Então, vejam que cada animal está ocupando um nicho diferente, por isso eles não competem, por isso eles vão coevoluindo, por isso eles vão coexistindo, e cada um se especializando mais ainda no nicho que escolheu. Então, porífera escolheu filtração, se alimenta dessa maneira. Então, ela vai evoluir o corpo dela para ficar ótima nesse processo. Então, são várias invaginações com formações de canais aquíferos, câmaras coanocitárias, e com isso ela fica extremamente eficiente e vem sobrevivendo até hoje. Quitenóforo, nada, precisa se orientar em função da luz, tem órgãos de sentido, precisou, houve pressão seletiva para selecionar quitenóforos com sistema nervoso. A gente viu na aula passada que surgiu especificamente nesse grupinho uma maneira de formar neurônio específica deles, que foi uma resposta para se tornar mais eficiente, para navegar, para poder capturar nutrientes e tudo mais. E quinidário também, mesma coisa, é caçador, é predador, tem tentáculos, pega organismos multicelulares, então não é filtrador. Ele joga para o ambiente digestivo, digere, absorve, excreta o que não usa. Tá certo? Placozoa, ele rasteja sobre o chão, vai digerindo tudo que tem embaixo dele. É outro nicho, é outra maneira de conseguir comida. Não compete com esponja, não está roubando comida de esponja, não está roubando comida de quitenóforo, nem de quinidário. Então, por isso que eles evoluem. Então, a partir de estruturas comuns dos ancestrais, que é célula epitelial, célula mesenquimal, matriz, ou seja, o primeiro metazoário, uma organização mais simples de metazoário, que parece uma blástula, parece uma massa de célula, com epitélio do lado de fora e mesênquima dentro. A partir disso, você tem a formação de porífera, a formação de quitenóforo, e a partir da larva de porífera, um quinidário, um placozoa, e a gente viu como isso era possível. Tá certo? É importante ver nos fóruns, não sei se falaram isso, mas eu não achei, pelo pouco que eu vi, que o blastóporo é o local por onde as células estão entrando. Se eu estou falando em blastóporo, eu estou falando em gastrulação, células entrando. Como eu disse, gastrulação surgiu efetivamente nos bilaterais. Então, esse sítio de entrada do blastóporo, ele vai definir o eixo primário, que é oral aboral, ou anterior-posterior, ou rostral-caudal, dependendo do bicho. Mas é tudo o eixo primário, o eixo central. Nós vimos que, a partir do momento que você tem uma massa de célula esférica, uma invaginação, que é o blastóporo, e eu sei onde vai ser a boca, onde vai ser o ânus, foi estabelecido o eixo primário. Falei na aula passada que, para dizer que nessa região vai ser de um jeito, nessa outra região do eixo primário vai ser de outro jeito, e nessa outra região do eixo primário vai ser de outro jeito, ou seja, para você padronizar o eixo antero-posterior do animal, você precisa de reguladores de transcrição da família homeobox, são genes OX. Então, nesse primeiro segmento, nesse primeiro anel do corpo, vai expressar o primeiro gene do complexo OX. Quanto mais posterior for o anel do corpo, o segmento do corpo, mais eu vou usando os genes do final do complexo OX, porque os genes estão em ordem, e a ordem que eles estão no cromossoma
é a ordem que eles vão dar identidade a cada segmento do corpo, a cada anel do corpo. Então a gente viu que ao longo da evolução os animais eram feitos de anéis idênticos, que é igual de uma minhoca, que a gente chama de corpo metamerizado, ou seja, tem metâmeros, ou seja, tem anéis iguais um do lado do outro, repetindo a mesma coisa várias vezes. Eu não preciso inventar nada, eu só repito o que tenho e o bicho passa de 1 milímetro para 20 centímetros. Isso repetindo várias vezes a mesma coisa. Então, são esses anéis do corpo. Os genes do complexo OX vão agora dar identidade a cada anel ao longo do eixo primário, anterior-posterior. Então, esse primeiro anel vai ser de um jeito, esse primeiro anel vai ser de outro jeito, o segundo anel, o terceiro, o quarto, cada anel vai ser de um jeito. E assim vão surgindo os segmentos cervicais, os segmentos torácicos, os segmentos abdominais. Cada um com sua identidade própria, porque cada um está expressando um gene do complexo OX, que está organizado no cromossoma da mesma forma que ele será usado no nosso corpo. É o processo de gastrulação que faz isso. Primeiro segmento, usa o primeiro gene do complexo OX, vai ser então primeiro cervical. Segundo gene do complexo OX, vai ser expresso no segundo segmento, por isso vai dar identidade a segundo segmento cervical. E assim eu vou tendo vários segmentos cervicais, torácicos, abdominais. Então, o que os bilaterais inventaram, que foi gastrulação, e organizando o corpo em segmento e dando identidade para cada segmento, você vai tendo então o aparecimento repentino de todos os filos modernos que surgiram lá no Cambriano dessa maneira, com o surgimento dos primeiros bilaterais. Tá certo? A gente viu que a sinalização WINT era fundamental nesse eixo anteroposterior, para a formação desse eixo anteroposterior. Isso vem lá da esponja até mamíferos, sempre havia o WINT dizendo o que é rostral, o que é caudal, ou seja, estabelecendo o eixo primário. Quando surgiram os bilaterais, você tem duas maneiras de organizar o eixo primário, a partir do blastóporo, né? Se esse blastóporo for o ânus, é deuterostoma. Se esse blastóporo for a boca, é protostoma. O que é o blastóporo? É as células que estão entrando, invaginando, para formar tubo digestivo e mesoderma, ou seja, endoderma e mesoderma. Esse blastóporo, se ele vier a ser o ânus, ou seja, a boca aparece depois, secundariamente, ele é um deuterostomado. E aí você tem equinoderma, protocordado, cordado, tá certo? Agora, e equinoderma. Agora, se o blastóporo, se tem a massa de células, o blastóporo com invaginação, se isso for a boca, então ele vai ser protostomado. Então é anelídeo, é artrópodo, é molusco, é nematodas e vários outros. Então, uma vez que surgiu o bilateral, você pode ter um caminho organizando o eixo primário de uma maneira e vai ser protostomado. Se você organizar o eixo primário de maneira inversa, eu vou ter o deuterostomado. Então, a partir do bilateral, você tem duas linhagens organizando o eixo primário. Tá certo? E, além disso, não encontrei no fórum o Synchoritus, que é um organismo intermediário que tem aspectos morfológicos tanto de deuterostomados quanto de protostomados, mostrando que está no meio do caminho por uma linhagem ou para o outro. Então você encontra umas fases intermediárias do processo evolutivo. Tá certo? Então isso foi falado de uma maneira muito mais detalhada e muito mais didática na aula passada, porque teve imagem, teve mais tempo. Hoje a gente vai dar uma
uma focada no sistema nervoso, para a gente poder mostrar o diferencial do ser humano. Então, basicamente, o que eu vou falar daqui a pouco é sobre a evolução do sistema nervoso até chegar no nosso cérebro, falando de uma maneira bem geral. Eu estou vendo que tem uma mão levantada. Você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Sim, eu só queria pedir para o senhor repetir o nome desse organismo intermediário que eu não anotei. O senhor acabou de falar agora. Tá. Viu aí no chat? Vi, obrigado. Vocês estão vendo a minha imagem? Estou checando o nome dele aqui, ó. Na verdade, está aqui, ó. Vou consertar aqui. É Sacoritus. 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 Deixa eu confirmar aqui. É assim, tá? Sacoritus. Deixa eu ver se eu consigo pegar a referência aqui para você. É o seguinte. A evolução é feita de módulos. Existem módulos. Por exemplo, qual é o módulo de injeção eletrônica de um motor? O módulo de luzes de um carro. Você pode montar carros diferentes aproveitando módulos e juntando esses módulos. É o que a gente chama de cooptação. Ele é cooptado, um módulo é cooptado para participar em outro processo. Essa via Wnt é um módulo, é um conjunto de vários genes que funcionam juntos. Ele só faz sentido se eles estiverem juntos, porque eles fazem parte de um mecanismo de conversa entre as células. Então, o Wnt é uma molécula que é excretada e na célula-alvo tem um receptor. Toda vez que esse receptor gruda a molécula Wnt, tem uma mudança na parte citoplasmática, porque a membrana está aqui, então tudo daqui para cá é dentro da célula. Então nessa parte dentro da célula aqui vai mexer e vai então fazer desgrudar a beta-catenina. A beta-catenina é um componente do citoesqueleto. Mas aí a beta-catenina sai do citoesqueleto e vai para o núcleo. E lá vai regular a expressão gênica. Então, toda célula que recebe o Wnt através do seu receptor muda a expressão gênica. E por isso vai definir ali que essa célula ou é da região anterior, se for um deuterostomado, ou uma região posterior. Tá certo? Então é isso. Através dessa via Wnt, você pode fazer tanto protostomado e deuterostomado. Então essa via Wnt, essa molécula secretora
com o receptor, com beta-catenina indo no núcleo e ativando a expressão gênica, ela está presente em porífera, que é um dos metazoários mais basais. Então ela foi inventada no primeiro animal. E essa via é usada para definir o sítio de gastrulação. Porque a gente sabe que é no sítio de gastrulação que vai ser ou o ânus ou a boca. Então é o eixo primário. Então a via Wnt estabelece o eixo primário. E daí como vai ser toda a organização do animal, para que as estruturas sensitivas estejam perto da boca e as estruturas excretórias estejam perto do ânus. Tá certo? Seja protostomado, seja deuterostomado. Então a via Wnt define o sítio de gastrulação e o sítio de gastrulação define o eixo primário. E uma vez tendo o eixo primário, eu faço a padronização desse eixo primário através dos genes do complexo OX. São genes do complexo OX que vão padronizar ao longo desse eixo primário. Assim, uma região vai ser de um jeito, a próxima de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Tá certo? Então eu estou procurando de uma maneira bem geral explicar como é a lógica de formação do corpo, de organização do corpo. Tá. Você entendeu agora o que é a via Wnt? Tá claro agora? Que é uma maneira das células se comunicarem e está envolvido com dizer onde vai ser o blastóporo, o sítio de gastrulação. E por isso define tudo. Folhetos embrionários, organização do eixo, anterior-posterior. Então se vai ser protostomado, se vai ser deuterostomado. Eu vou clicar aqui para ver o que acontece. Espero que não seja vírus. Eu não sou... É ele aí, ó. O Sacoritus. Tá? Quem quiser pode dar uma olhada aí com calma nesse artigo, porque ele provavelmente está fazendo uma bela descrição desse ancestral. E sendo da Nature, a gente costuma acreditar. Sim, exatamente, mas ela causa mudança na expressão gênica. Mas mais do que isso, causa mudança da expressão gênica para definir onde vai ser o sítio de gastrulação, que se chama blastóporo. E por que isso é importante? Porque o blastóporo define o eixo primário. E por que isso é importante? Porque aí você sabe o que vai, a linha evolutiva de deuterostomados e a linha evolutiva de protostomados. E a expressão de genes OX para padronizar o eixo antero-posterior é em função, por isso, do blastóporo, que recebeu o sinal Wnt. Sobre estrutura mesoderma, ectoderma tem a ver com esta gastrulação. Sim, veja que ectoderma é algo assim bem primitivo, porque é o epitélio de superfície. Até uma colônia de coanoflagelados tem uma superfície de cobertura, com um tipo celular específico. Se você estiver falando de esponja, também tem epitélio de revestimento na superfície. Quinidário, quitenófilo, todo mundo tem. Então, ectoderma é básico para um animal. Mesoderma só vai aparecer em bilateral. O máximo que você tem agora são células mioepiteliais, mas é epitélio, mas esses mioepiteliais vai se transformar em músculo mais tarde. Com a sofisticação, com a evolução, com o aumento da complexidade. Então, o mesoderma é algo que aparece só depois com os bilaterais. Primeiro você tem o epitélio de revestimento, o epitélio digestório, de quinidário, de quitenóforo, de vários animais, que é o epitélio para fazer digestão,
E você tem células mesenquimais. Células mesenquimais fazendo volume. É o primórdio do mesoderma? Mas ainda não é mesoderma porque não tem marcadores genéticos, ainda não está expressando os genes de mesoderma. Por exemplo, a mesoderma expressa braquiúria. A esponja tem célula mesenquimal, mas não expressa braquiúria. Então ainda não nasceu o mesoderma. A esponja ainda não tem mesoderma. Tá certo? Então por isso que ela é dita tendo só epitélio externo e epitélio interno, ou seja, ectoderma e endoderma, ou seja, diploblasto, feito de 2 folhetos embrionários, ectoderma e endoderma. Tá certo? Ficou claro isso? Está todo mundo entendendo? Eu estou falando de uma maneira muito rápida e até me surpreende não haver dúvida. Então é porque a aula passada foi muito boa e todo mundo entendeu tudo. Então tá, ficou clara a mensagem da aula passada? Eu vou procurar. Tá, que ótimo. Tá, procura repassar a aula que foi dada, lembrar desses comentários que eu estou falando, para vocês poderem, através das imagens, poder entender como uma colônia de conoflagelados pode se sofisticando, dando origem a quitenóforos, quinidários, poríferas, placozoas. O legal é você, no fórum, dizer aonde você não entendeu, muito mais de relatar tudo que você anotou, sem mostrar um entendimento, jogando informações que você anotou, é válido, porque são assuntos que te dão base para pesquisar, para correr atrás. Mas em vez de só botar o que você anotou, procure ver se você consegue contar uma história. Se você consegue contar uma história com começo, meio e fim, é que você está entendendo a sequência do processo. Como a complexidade vai aumentando, como novidades vão aparecendo a partir do que já existe. Contando uma história dessa maneira, você localiza aonde você não está entendendo. O fórum pode ser, olha, não entendi essa parte, não entendi essa, porque para mim não faz sentido, porque a linha que eu estou vendo é assim, ó, começa assim, termina assim. Eu não sei como eu encaixo essa parte e essa. Então, o fórum é a oportunidade para tirar dúvida de uma maneira escrita, porque quando a gente escreve, a gente tem que parar para pensar, organizar as ideias. Então, o fórum é muito mais do que simplesmente relatar o que foi anotado. Tá legal? Então, é importante que, além de que você venha com dúvidas pontuais. Ó, essa parte aqui, como você fez? O int, eu não entendi. Pode explicar? Posso. Aí eu procuro dar uma visão bem geral do int, participação dele, tudo mais. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue tirar as dúvidas discutindo, conversando. Bom, alguém quer fazer algum outro comentário? E se não entendeu, através da aula, através do fórum, o Google está cheio de informação, com as palavras-chave, com as palavras que eu fico repetindo aqui, dá para a gente aprofundar e tentar tirar dúvidas de maneira autodidática. Se precisarem, meu e-mail é secoutinho@isto.frj.br e não custa nada para mim tirar uma dúvida ou outra ou orientar a busca na internet. Tá legal? Então, para a gente não gastar mais tempo, para a gente não investir mais tempo, né, nessa introdução sobre uma repassagem da aula passada, eu gostaria de retomar esse processo de evolução dos animais, mas gostaria de focar no sistema nervoso,
porque o sistema nervoso é o que nos diferencia. Então eu vou agora mostrar alguns avanços que vão acontecendo na linhagem dos deuterostomados, que somos nós, vertebrados. Então vamos agora terminar a disciplina falando um pouco mais sobre o que temos de diferente dos outros animais, porque até agora foi falado muito o que a gente tem de comum com esses metazoários basais: folhetos embrionários, sinalizações, células epiteliais, mesenquimais. Mas agora, na aula de hoje, falando do sistema nervoso, eu vou tentar mostrar uma linha evolutiva até chegar na estrutura mais complexa do universo, que é o nosso cérebro. Não há nada no universo mais complexo que a gente conhece do que o nosso cérebro. A organização dos neurônios é extremamente complexa, difícil de ser mapeada. Então, isso é o clímax da evolução. A gente vem sempre falando aqui sobre aumento da complexidade. E eu estou agora dizendo que o cérebro humano é o clímax dessa complexidade. E a gente vai entender hoje como isso foi progressivamente se tornando a estrutura, o sistema mais complexo do universo. Ok? Então, para isso eu vou compartilhar minha tela. Vocês me dão aqui um tempinho de paciência. Bom, só recapitulando rapidamente o que foi falado, para a origem do sistema nervoso é necessário uma série de sinalizações. Então, nessa parte escrita da figura, deixa eu botar aqui maior, está sendo falado várias vias, vários módulos de regulação da célula. Então, por exemplo, essa via de sinalização MASH, com proteína quinase C, com outras, com calmodulina, com calcinerina, aí depois vai tendo proteínas de adesão, como caderinas, fazendo com que neurônio só grude em neurônio, com receptores de efrina, tipo adrenérgico, da adrenalina, que ativa o metabolismo, e outras vias de sinalização com tirosina quinase, certo? Depois, mais proteínas de adesão, mais neurotransmissores, vias de sinalização. E surgem então os metazoários. Então, o que a gente está vendo até agora? A gente está vendo novos genes, novas famílias gênicas se ampliando, surgindo a partir de modificação do que já existia. E é graças à ampliação dessas famílias, o surgimento de novas subfamílias, você vai tendo essa resposta neuronal, que é um estímulo externo que causa uma mudança rápida no organismo, geralmente associada à contração, certo? Então, isso são respostas rápidas que permitem o organismo navegar, que permite o organismo sentir a presença de uma presa e, com isso, conseguir uma resposta rápida, geralmente. Nessa tabela da direita, está mostrando novidades morfológicas acontecendo. Sinapse, conversa entre dois neurônios. Vejam que dois neurônios já estão bem próximos e as moléculas sinalizadoras são excretadas direcionalmente para a célula-alvo, nessa
sinapse. Então veja que esponja ainda não tem sinapse, duas células conversando especificamente, só elas duas. Não, esponja tem um sistema de contração generalizado. Esponjas contraem de forma cíclica. Contrai, depois relaxa, depois contrai, fica assim, contraindo, relaxando. Quando ela está toda contraída, não passa água. Só micro-organismos anaeróbicos proliferam. Quando ela relaxa, passa água, entra oxigênio. Agora favorece micro-organismos aeróbicos. Esponja surgiu no meio de bactérias e protozoários e micro-organismos. Ela vive em associação com esses organismos, inclusive dentro dela, dentro do corpo da esponja tem vários simbiontes lá dentro, em associação. Então ela só contrai e relaxa para controlar as populações desses micro-organismos que vivem dentro dela. Já os quinidários, água-viva, coral, anêmona, às vezes você toca, eles contraem também. Já tem uma camada muscular que responde à sinapse. Veja que já tem sinapse aqui. Então a gente está vendo isso, uma resposta sistêmica, generalizada, do corpo todo contraindo e relaxando, para uma sinalização sináptica direcionada só entre neurônios, o que permite estimular essa parte que contrai, enquanto que a outra parte está relaxada. Tem muito mais fineza no controle se a comunicação sináptica se faz com duas células especializadas e não de forma generalizada, contração de todo mundo, sinal para todo mundo, despolarização para todo mundo. Então a gente está vendo aumento de complexidade, porque dá vantagem evolutiva, permite movimentos controlados, permite regiões se contraindo e regiões mais relaxadas. Então, daí que vem a seleção para sistemas neuronais cada vez mais complexos. Vejam que esponjas possuem todos esses genes que estão em azul e que participam de sinapse. Ou mesmo, antes mesmo de esponja, já tinha. Amarelo é o que esponja inventou, adicionou. Então veja que adicionando algumas engrenagens nesse sistema, eu faço uma despolarização sistêmica, que é de esponja. Desculpa, em azul. Em azul que deu origem às esponjas. As novidades em amarelo deram origem à água-viva, anêmona, quinidário. Então você já tem sinapse direcionada. Então a gente consegue localizar quais são os genes que foram adicionados nesse sistema de sinapse para que agora a transmissão sináptica aconteça entre células especializadas, que é uma característica de água-viva, de anêmona, de coral, antozoa. Então a gente está vendo que quinidário já tem as sinapses. E depois, em bilaterais, surgem poucos componentes, como os verdes. Tem poucos verdes aí, eu só estou vendo 2. Isso foi a contribuição agora para passar de quinidário para bilateral. Com esses genes adicionados ao sistema, você tem uma forma mais controlada de sinapse. E assim, foi ficando especializado a partir esses genes azuis que participam em sinapse são expressos na larva, são expressos em estruturas de sensibilidade da larva, mostrando que está envolvido com uma resposta ao ambiente externo.
Vejam uma esponja que contrai e fica sem canal aquífero, e uma esponja relaxada, cheia de canais aquíferos. São células epiteliais que contraem e promovem essa contração do corpo inteiro. A esponja tem epitélio no corpo inteiro, então se o epitélio contrair, ela colapsa, ela fica toda fechada. E esse mesmo epitélio, além de ser mioepitélio, ou seja, mio é contráctil, consegue contrair, um epitélio que contrai, também é um epitélio que transmite despolarização, transmite o impulso elétrico. Então, o mesmo epitélio serve para passar a despolarização e contrair ao mesmo tempo. Isso já não acontece em quinidários, que tem essa rede neuronal, essa rede de ligação entre neurônios. Aqui, neurônio comunica com neurônio e não com a célula vizinha. Então, a sinapse é direcionada. Eu vejo aqui camadas de músculo, transversais e longitudinais, que podem contrair só um ou só o outro. Assim, a nêmora consegue andar, consegue contrair a base, relaxar em cima, ou contrair em cima, relaxar embaixo. E ela vai, então, tendo um controle da movimentação muito mais eficaz. Eu chamo a atenção para a novidade que surgiu aqui, que é a membrana basal. Neurônio surgiu do epitélio, como eu disse, são células mioepiteliais, que deu origem a mio, músculo, e epitélio, que é neurônio. Então, se neurônio nasceu no epitélio, ele também gruda na membrana basal. Então, vejo aqui um epitélio de endoderma de um lado, um epitélio de ectoderma do outro, a membrana basal no meio e os neurônios fazendo ligação a essa membrana basal. Então, servem como trilha. Então, aqui eu já estou dizendo, olha, neurônio segue por essa trilha, fica só aonde tem membrana basal. Não sai fazendo sinapse com a vizinhança para um lado nem para o outro. Faz sinapse apenas com o neurônio e navega no corpo através da membrana basal do epitélio. Então, essa é a novidade do sistema nervoso quando a gente compara a porífera com o quinidário. Tá certo? Momentos de relaxar e dormir, momentos de acordar, começa o movimento circadiano em função da luminosidade da Terra, com ciclos diurno e noturno. Isso tudo modulou o comportamento dos animais que possuem esse momento de regeneração no sono. Isso aqui é a aula passada, tá? Deixa eu agora interromper essa apresentação, que eu vou apresentar uma outra novidade. Enquanto isso, tem aqui uma pergunta. Professor, não consegui captar. As sinapses surgiu em quinidários? Isso? Exatamente. Em quinidários. Porque sinapse é a comunicação de um neurônio com outro neurônio, dendrito e axônio. Isso não existe em esponja, porque não existe neurônio. Então não existe dendrito nem axônio. A despolarização, para uma célula abrir os canais e sódio entrar, potássio entrar, isso acontece como uma onda. É igual você pegar num copo, enfiar o dedo na água e aquilo reverbera para todos os lados da água. Ou joga uma pedra na piscina, aquilo reverbera para todos os lados. Então começou um impulso, uma célula vai passando para a seguinte, e você tem ondas de despolarizações acontecendo no epitélio da esponja. Então isso não é sinapse, isso é coisa sistêmica, sem controle. Começou, vai. A onda de despolarização vai seguir. Agora, nos quinidários, não. Agora, não chega a ser sinapse nos quinidários. As células se fundem.
Tá? É como um axônio vem com o dendrito e eles se fundem. E aí o impulso elétrico é sempre aonde tem neurônio, nunca sai da região fora do neurônio. Então é sempre uma célula fazendo sinapse com a sua vizinha neurônio também, porque quinidário já tem neurônio. Tá? Tá, ótimo, maravilha. Agora a ideia é que a região anterior tem órgãos de sentido. A região anterior precisa sentir o ambiente porque geralmente bilaterais estão navegando. Então, mais complexo que um quinidário, levando em consideração que Placozoa é um ramo próprio, que Ctenófora é um ramo próprio, Porífera tem seu próprio ramo, os quinidários provavelmente, a partir dele, deve ter dado origem também à linhagem dos bilaterais. E foi uma modificação da larva. Eu mudando a larva de um quinidário, eu consigo ter um bilateral. Então, aquele blastóporo, aquela entrada de células, imagina uma massa, e o blastóporo, se essa região for a boca, vai ser protostomado, não é verdade? Então, esse é o processo de gastrulação, a partir de uma larva de um ancestral. Então, com isso, você tem os bilaterais, que é um tubo com um tubo lá dentro. Um tubo digestório, revestido de mesoderma, revestido de ectoderma. Então, é como se fosse uma minhoca, com boca e ânus. Tá certo? Então, esse é um primeiro bilateral, um acelomado. C. elegans é o mais próximo deles. Muito bem, então, nesses organismos bilaterais, eles estão andando, eles são caçadores, eles não são filtradores. Então, tem uma demanda por ter órgão de sentido. Existe uma pressão seletiva para navegar para a direção da presa, fugir do predador, saber para onde está indo, saber reconhecer o que é presa, o que é predador, o que é mineral, o que é orgânico. Então, onde tem luz, onde não tem luz. Então, a região anterior tem que estar sentindo tudo. Estão as células sensitivas. Inclusive para prender a presa. Logo, se concentram neurônios na região anterior. Existe maior demanda por neurônios na região anterior devido à posição dos órgãos de sentido que estão na região anterior. Bom, pensando nisso, então, com mais neurônio, você vai ter gânglios. Os gânglios é onde moram os neurônios. Neurônio não é um tecido epitelial que surgiu mais tarde. Eles não gostam de ficar misturado com outras células. Eles têm seu próprio ambiente, eles precisam de sódio, potássio em abundância para despolarizar. Quando ele jogar o potássio e o sódio para fora para restabelecer a negatividade da célula, esse potássio, esse sódio que está jogando para fora, não pode ir embora, tem que ficar ali pertinho, para depois voltar numa nova despolarização. Ora, então o neurônio não gosta de ficar em qualquer lugar, precisa de ambientes específicos para ele. Até hoje, os nossos neurônios vivem em ambientes específicos. O líquido cefalorraquidiano tem uma composição diferente do soro do nosso sangue. É um outro ambiente, o sistema nervoso. Nenhum neurônio mora junto com gordura, junto com célula digestória, junto com outros tipos celulares. Neurônio fica em gânglio, fica em um ambiente restrito. A única coisa que sai do gânglio para fazer contato com o sistema digestório, sai do gânglio para fazer contato com o músculo, é o axônio.
Então, o núcleo do neurônio mora no gânglio, mas o axônio é que vai para a periferia. Então, com isso, estou procurando aqui uma imagem, peraí. Só um minutinho, tá, gente? Já está abrindo aqui. Aí, achei. Então, aqui, olha. Veja se vocês